Bom dia, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. E o tema é: o inimigo de Deus é o nosso inimigo, é o seu inimigo, não é assim? E nós vemos que hoje, desde antigamente, né? Todo aquele que é inimigo do mundo, é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Portanto, o inimigo do povo de Deus. O livro nos fala sobre o plano de Deus para nós. E também a gente deve ter consciência que o inimigo das nossas almas também tem plano para nós. Ele tem planos, tem estratégias, assim como Deus tem. A estratégia do inimigo é tirar de nós a nossa paz, é roubar a nossa salvação, porque na palavra dele diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o inimigo das nossas almas, ele tem investido muito nas famílias, na vida do casal, destruindo famílias, levando jovens para o mundo da droga, né? Cavando sepulturas para que os seus servos de Deus caiam dentro. E assim, esse é o trabalho dele, né? Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é um trabalho de destruição. E nos últimos tempos, se a gente analisar, ele tem trabalhado muito mesmo. Mas nós, irmãs, nós temos que trabalhar mais do que ele na nossa vida espiritual. Nós temos que investir na nossa vida espiritual, porque há uma batalha travada contra o bem e o mal, né? Ele tem estratégias de entrar na sua mente. Se você não tiver vigilância, você não tiver na oração, se você não tiver guardada, orientada pelo Espírito Santo de Deus, ele entra na sua mente e ele faz um ninho. Uma palavra pode conduzir uma destruição, uma desgraça. Quantas famílias a gente vê aí destruídas por conta de uma palavra. Mas uma palavra, espada, uma palavra ferrenha do inimigo, né? E muitos homens e mulheres estão dormentes, adormecidos, frios na fé. E é essa arma que nós damos ao inimigo das nossas almas, para nos destruir, para destruir o povo de Deus, né? Como nós estamos ocupando o tempo que Deus nos dá, né? Nós estamos ocupando o tempo com coisas que não edificam. Isso aí nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Porque, minhas irmãs, se nós não vigiar, ele entra na nossa mente, ele entra na nossa vida e ele destrói tudo aquilo que você construiu em Cristo Jesus. Você, para estar em Cristo Jesus, para você se manter no caminho, você tem que ser vigilante e fazer como aquelas 10 virgens prudentes, não faltar azeite na sua lâmpada, porque na hora que faltar vai ser imprevisível. Você não sabe a que horas o noivo vem, né? Então, nós temos que nos guardar, andar no caminho da cruz. É difícil andar no caminho da cruz, é muito difícil andar no caminho da cruz. Porque muitas vezes não queremos levar aquela cruz que está tão pesada em nossos ombros. Hoje os tempos são maus. O povo de Deus, tem mulheres de Deus que têm carregado cruzes tremendas, né? A cruz da impiedade, a cruz do sofrimento, né? A cruz da traição. Quantas mulheres não têm em suas casas com seus maridos e vivem ali sofrendo, sabendo que está sendo traída, mas Deus tem sustentado, tem lhe dado sabedoria para reverter essa situação. Mas nós sabemos que o Deus que cuida de nós, ele é muito poderoso e ele é especialista em reverter casos que até os nossos olhos vê que não tem condição de ser revertido, né? Logo, nós precisamos nos revestir, como tem lá em Efésios 6, nos revestir da armadura de Deus para assim poder enfrentar o inimigo. Ele é astuto. Lembre-se que ele usa as armas dele. Mas Deus também tem as suas armas. Deus, ele nos dá armas que o inimigo jamais poderá ter, que é a sua santa palavra. Não é verdade?
Aquela irmã que vive em oração, em vigilância, lendo uma santa palavra, jejuando, orando. Pode vir, irmãs, a tribulação, porque vem. Nunca vai deixar de ter. Mas assim nós somos vencedoras em Cristo Jesus. Porque Ele morreu numa cruz, Ele venceu por nós aquilo que nós mesmos não podíamos vencer. Por isso que Deus concedeu que o seu Filho morresse naquela cruz. Para que nós hoje pudéssemos ter o direito de lutar e de vencer. Né? Deus tem cuidado do seu povo, tem sido fiel a nós. E nós temos que andar na contramão do mundo, guardar as nossas mentes, os nossos olhos, para que não sejamos atingidos pelo inimigo. Os nossos olhos, muitas vezes os nossos olhos nos levam a pecar, nos levam à destruição, porque aquilo que o olho vê, o coração deseja. Às vezes as pessoas dizem, o que o olho não vê, o coração não sente. Mas aquilo que o olho vê, o coração ele deseja e ele sente. Uma alma ferida. Uma ferida na alma leva à destruição de uma alma. Porque a ferida na alma ela é como um câncer, que ela vai corroendo, até destruir a sua vontade de viver. E quando pensar que não, você está com depressão. Mas Deus, Ele veio para te restaurar. Para te restaurar. Ele veio para te dar forças. Para restaurar a sua vida. Você é a arma secreta de Deus. Deus, Ele usa com você o improvável para ser provável. Quantas pessoas nós não vemos que eram improváveis e que se tornaram pessoas prováveis na mão de Deus. Foram prováveis para aquela hora e mudou a sua história. Jefté, ele era um jovem que ele sofreu muito, foi abandonado pela sua família, foi abandonado pelos seus irmãos, teve uma vida muito sofrida. Ele criou no meio de uma família, foi criado por uma família, mas só Deus sabe o que Jefté sofreu. Quando ele cresceu, os irmãos tiraram ele de casa para que ele não tivesse direito a nada. A nada. Então Jefté foi um improvável que se tornou provável. E assim, minhas irmãs, somos nós. Nós somos como barro na mão do oleiro. Né? Também um exemplo, né, daqueles 70 príncipes que foram cortados seus polegares, que viviam comendo migalhas que caíam das mesas dos seus inimigos. Nós não podemos ser assim. Deixar o inimigo cortar aquilo que mais temos de verdadeiro, que é a nossa vida, a nossa alegria, a nossa autoestima. Nós temos que lutar. Não viver de migalhas, porque somos filhas do rei. Temos que nos levantar e dar um basta. Viver em oração. Estar pronta para na hora da guerra você ter as armas certas para lutar. Deus, Ele faz do improvável provável. A vida faz sérios golpes, mas nós sempre seremos saradas pelo Espírito Santo. As nossas armas são a oração e o jejum e a palavra em nossas almas. Com elas, queridas, venceremos todas as atribulações e os percalços que a vida nos traz. Amém? E é assim que nós podemos enfrentar o inimigo das nossas almas. É no jejum e na oração. Sermos vigilantes, ter cuidado, né? Ter cuidado, ser fiel a Deus. Na palavra de Deus, lá em Provérbios, também diz que nós devemos guardar aquilo que Deus nos deu, para que a gente não perca a nossa coroa. A nossa coroa é salvação. A nossa mente tem que ser guardada.
né? O inimigo, ele se aproveita do livre-arbítrio que Deus nos deu. Porque nós podemos escolher. Esse é o cuidado que nós devemos ter com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós temos que estar pronta para a batalha. Pronta, porque a qualquer hora a trombeta soa e o nosso Senhor desce para nos buscar. Temos que ter cuidado com o nosso azeite, zelar pela nossa lâmpada, a nossa vida, para estarmos em Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Lembrem-se que vocês são lindas e amadas de Deus. Não existem problemas nem dificuldades que Deus não possa resolver. Se revistam de toda a armadura que Deus nos deu, que Deus dá a você, para assim você enfrentar o inimigo de Deus, que também é seu inimigo. A paz do Senhor e um cheiro no coração. Fiquem com esta palavra, irmão. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.